Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno da disciplina de arte. E mais uma aulinha de arte aí para vocês. E aí, o que estão achando dessa novidade, né? Dessa relação de aulas à distância? Espero que estejam gostando. Nessa aula de arte que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos trabalhar dentro do campo das artes visuais. Em específico, vamos trabalhar com o conteúdo de fotografia e uma pitadinha de desenho. Para a gente começar falando de fotografia, eu acho bom a gente contextualizar, a gente falar um pouquinho do passado, como é que ela surgiu, como é que houve essa necessidade, como é que funcionava antes de existir a fotografia. Vamos lá. Bom, nessa imagem aqui, a gente pode perceber que é uma pintura, certo? É uma pintura do francês Ingres, Jean-Dominique Ingres, né? Ele era contratado pelas realezas, por príncipes, rainhas, princesas, para fazer retratos, tá? Então, antes de existir a fotografia, era esse o único modo de você ter a própria imagem eternizada, no caso, numa tela de pintura, tá? Mas imagine só que incômodo ficar ali parado por horas, em diversas sessões, né? Estático, como se estivesse brincando de estátua, tem que ficar ali parado. Se der alguma coceira, alguma coisa, não pode, tem que ficar ali parado. Então é uma coisa super incômoda, mas era o que tinha na época, né? E a fotografia, ela é relativamente nova, ela surgiu há pouco mais de 100 e poucos anos, né? E ela melhorou esse aspecto de retrato, porque ao invés de ficar ali horas por diversas sessões, ela deixou um pouquinho mais rápido, um pouquinho não, bem mais rápido, né? Você tinha que ficar ali uns 5, 4 minutos, as câmeras fotográficas antigas não são tão rápidas quanto as de hoje, tá? Então tinha que ficar ali um tempinho, mas é muito menos do que ficar dias em diversas sessões, concorda comigo? Então é muito mais prático, né? Outra coisa bem interessante é que ela deixou mais acessível. Tá? Você contratar um artista para fazer um retrato seu era muito custoso, era muito caro, tanto que você vê nas pinturas antigas, na história da arte, raramente você tem a pintura de um aldeão, raramente você tem a pintura de uma pessoa pobre, porque eles não tinham condições de pagar um artista. Eles queriam sobreviver, eles tinham que comprar comida, eles tinham que adquirir recursos. A arte não fazia parte do seu meio, tá? Então, quando tem algum pobre, algum aldeão, alguém mais marginalizado da sociedade, é porque o artista pintou ele, não cobrando algo, né? Então, é uma outra relação. A fotografia, ela deixou bem mais amplo. E hoje em dia, a gente nem precisa dizer que a fotografia está ao alcance das nossas mãos, né? E a gente tira foto de qualquer coisa que a gente vê por aí. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplares de fotografias antigas. Tá? Aqui a gente tem um exemplar de uma câmera fotográfica antiga, olha que trambolho, bem grande, né? E aqui a gente tem um retrato, olha só que interessante. Aqui é o retrato da família imperial. Nós temos o excelentíssimo Dom Pedro II ao centro, a sua filha, Princesa Isabel, na sua direita e os seus demais familiares ali. Olha que curioso, eles também ficam paradinhos, né? E eles não se comportam como a gente tirando foto. Eles ficam sérios. Raramente você tem uma fotografia antiga de alguém sorrindo. São todos sérios e com uma pose bem imponente, né? Vamos ver outras fotografias aqui. Olha só, a seriedade no semblante, né? E a postura para o retrato, né? Então, apesar de ter mudado a técnica, saído da pintura para a fotografia, o comportamento, a postura permanece a mesma, sem sorrir, tá? E uma postura bem imponente, né? Vocês podem perceber também que não existia cor nesse momento. A cor na fotografia vai existir um pouquinho depois. Vamos lá. Olha, aqui a gente vai falar de uma fotógrafa contemporânea, ela está viva, chamada Marina Amaral. Essa fotógrafa, ela pega fotografias antigas, como por exemplo essa que a gente acabou de ver de Dom Pedro II,
e digitalmente ela colore a fotografia. E a gente tem uma breve noção, né, um exemplo de como é que seriam essas pessoas, até porque a gente não tem registros coloridos dessas pessoas, como é que elas seriam naquele momento em cores. O resultado é bem bacana. Olha só que interessante. Como seria Dom Pedro II ao vivo, assim dizendo, né? Olha só aqui, Abraham Lincoln, né, o presidente dos Estados Unidos, um grande abolicionista, né, contra a escravidão nos Estados Unidos. Olha que interessante, a gente pode até perceber que ele tinha um olho claro. Na fotografia preto e branco a gente nem se atentou a esse detalhe, e aqui a gente percebe que ele tem um olho claro. Esse aglomerado de fotografias que ela fez eu achei fantástico. Ela até lançou um livro sobre isso, que são as vítimas do Holocausto, né? O que foi o Holocausto? Foi um massacre de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial por parte dos alemães nazistas, né? E os alemães, eles tiravam uma fotografia de toda pessoa que entrava no campo de concentração. Fotografias preto e branco. E ela fez uma coleção, uma coletânea dessas fotografias e coloriu uma a uma e fez um livro. Então aqui a fotografia, não só a parte do retrato, da técnica de colorização, ela traz também uma reflexão, uma simbologia muito forte que humaniza essas pessoas que foram tragicamente mortas pelos alemães nazistas, né? Uma coisa demoníaca. Então a gente consegue perceber com clareza as cores, traz mais vida, traz mais humanidade, né? Aqui é uma outra série que pega o mesmo gancho. Aqui ela fez com os escravos brasileiros. As fotografias que tinham de escravos, ela coloriu uma a uma. Ficou fantástico o resultado, né? A gente percebe o semblante de sofrimento, a gente percebe as cicatrizes, a marca do sol na pele da pessoa, né? Eu indico muito que vocês pesquisem na casa de vocês sobre o trabalho dessa artista aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer um pequeno exercício, tá? Eu vou disponibilizar para vocês 10 minutinhos, certo? Vocês vão escolher um canto da casa de vocês, certo? Vão conversar, você pode conversar com algum familiar de vocês, irmão, irmã, tia, o pai, a mãe, a avó, seja quem for. Vocês vão brincar de tirar foto, mas tirar foto à maneira antiga. Então, com a postura imponente, seriedade no rosto, sem sorriso, certo? Vocês vão escolher um canto da casa e vão ter essa postura. Vão ter que tirar foto em retrato. Para tirar foto em retrato, o celularzinho de vocês ou a câmera, ela tem que estar, como vocês chamam, de pé. A gente não fala de pé, a gente fala formato retrato, tá? Verticalizado. Tira a foto. Tirou a foto, vocês vão no editor de fotografia de vocês. No editor de fotografia, todo celular tem esse editor de fotografia. Coloca a escala de cinza e percebam como é que fica uma fotografia em tons de cinza atual. Tá? E depois compara com uma colorida, para vocês verem igual o processo da fotógrafa Marina Amaral. Beleza? Vamos adiante.
Agora vamos adiante, vamos seguindo com o nosso conteúdo, certo? Bom, não existe somente fotografias de retrato, existem diversos outros tipos de fotografia. Olhe só os tipos de fotografia. Fotografia publicitária, fotografia de viagens, retrato que a gente já conversou, fotojornalismo, fotografia de moda, fotografia esportiva, o documental e a fotografia artística. Tá? A gente vai falar aqui um pouquinho, primeiramente, da fotografia publicitária. Quando a gente fala de publicitário, a gente está falando do universo de propaganda, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, essa imagem aqui, essa fotografia, olha que bonito as frutas, né? Elas estão bem fortes, estão bem intensas, ela tem bastante brilho. Por que elas estão desse jeito? É para que nós que estamos observando essa foto, tenhamos vontade de comprar e comer isso aqui. Então, para a fotografia sair deste jeito, quem fez esse processo de fotografia pensou nestas possibilidades. Olha só que bacana aqui, esses legumes. Estão todos bem brilhantes e você tem um foco de luz mirando neles, enquanto o resto está todo bem escuro. Então é tudo bem trabalhado, né? A iluminação vem aqui e eles têm alguns macetes também. Eles passam, por exemplo, um pouco de óleo de cozinha mesmo, em algumas partes dos legumes para que eles fiquem mais brilhantes, como se eles fossem mais frescos, né? Ou, aqui o caso, esborrifam um pouquinho de água em cima, né, do legume para dar essa impressão de que é um fruto fresco, de que é um legume fresco e dar essa vontade de a gente consumir. Então, o que a gente vê de fotografia publicitária nem sempre condiz com a realidade. Vejam só, olha aqui que loucura. Aqui mostra o por trás das câmeras. Aqui está a fotografia publicitária no canto direito. Você tem um queijo saindo da pizza, né? Todo suculento, olha que delícia. Mas não é bem assim. Para chegar neste resultado, foi colocado cola branca, isso mesmo, cola branca ali embaixo, para que ele tenha este efeito plástico de como se tivesse um queijo saindo dali. Então tem toda uma técnica por trás para dar uma impressão saborosa e mexer com os nossos sentidos, ok? Agora, galerinha, nós vamos fazer um novo exercício. Nós vamos brincar de fotografia publicitária, ok? Então vocês vão buscar na casa de vocês alguma fruta, algum legume, algum objeto, tá? Vocês vão pegar fruta e legume. Vamos pegar mais nesse campo que foi o que a gente viu, tá? Pega um cantinho da mesa ali da sua casa, seja lá o que for, prepara, coloca um paninho, faz a composição. Passe um pouquinho de óleo de cozinha em uma parte do fruto ou do legume para deixar ele mais brilhante e esborrifa um pouquinho de água, certo? E daí com a câmera do celular mira bem, foca bem e tente fazer uma fotografia
vamos seguir com o nosso conteúdo. Bom, olhem essa charge aqui, tá? Você tem um fotógrafo com vários estilos de câmera e você tem o pessoal com seus smartphones, assim como vocês têm em casa. O fotógrafo fala: com licença, eu sou fotógrafo. E eles respondem: olá, nós também. Será que a gente pode ser considerado de fato um fotógrafo profissional? Vocês concordam com isso? Tá? Será que eu ter acesso a uma câmera já me torna um fotógrafo? Não é bem assim. Tá? A fotografia ela é bem complexa e ela exige muito treinamento. Olhe só essa listinha, essa pequena lista, estou sendo bem irônico agora, de termos técnicos dentro do campo da fotografia. Olhe só: abertura, ângulo de câmera, obturador, SMOS, diafragma, exposição, ISO. Vocês conhecem o nome desses termos? Sabe o que significa? Provavelmente não. Então, é muito mais do que tirar somente uma foto, é muito mais do que apertar um botão, certo? Nós vamos aqui encaminhar agora para o fotojornalismo e eu queria falar sobre essa fotógrafa americana, Dorothea Lange, ou vamos trazer para o português, Dorothea Lange, ok? Essa fotógrafa, ela viveu durante os anos 30 a sua juventude, ou seja, 1930, certo? E durante esse período, os Estados Unidos estava vivendo uma grande depressão, mas não é depressão psicológica. A economia deles estava quebrada, muita gente pobre, muita gente sem dinheiro, demitida, diversos bancos haviam falido e o presidente da época, chamado Roosevelt, contratou diversos fotógrafos para caminharem pelos Estados Unidos e fotografarem as pessoas em extrema pobreza. É meio confuso a gente pensar assim: nossa, como assim? Contratar fotógrafos para fotografar pessoas pobres? Qual que é a intenção disso? A intenção do governo era mostrar a realidade para que talvez tivesse uma alavancada na economia. Tá? Então, essa obra aqui, olha, essa foto, que é o fotojornalismo, que documenta uma época, que mostra um registro, né, chamada Mãe Imigrante, ficou eternizada na história. Você tem aqui no semblante dessa mulher uma profunda tristeza e desamparo, e ela tem 2 filhos agarrados a ela, que não estão mostrando o rosto, provavelmente por vergonha da fotógrafa, e um filho no colo, um recém-nascido no colo. Fora que essa mulher ela tinha outros 4 filhos, ou seja, 7. Ela estava nessa época se alimentando de ervilhas congeladas por conta do frio, tinha acabado de vender as posses que tinha. Então, era essa a realidade do cidadão americano nessa época. Então, vejam só que a fotografia ela vai muito além de um pequeno registro, ela traz muita história, ela traz muita reflexão. Olha só que bacana essa coleção das fotografias de Dorothea, né, mostrando a realidade dos Estados Unidos na década de 30. Não é nada comparado ao que a gente pensa dos Estados Unidos, um país poderoso e super rico, né? Ele passou por bastante dificuldades, ok? Gente, vamos aqui fazer um pequeno quiz? Vamos lá. Para terminar nossa aula, certo? Qual das 2 fotografias abaixo é uma fotografia publicitária? Esta aqui da esquerda ou essa da direita? É essa aqui da esquerda, vejam só como ela está bem mais trabalhada, né? A composição, as cores, ok? Vamos lá. Outro quiz. Qual foi o motivo pelo qual a fotografia surgiu? A. Pela curiosidade humana em novas descobertas junto à necessidade de maior conforto para os retratos. Ou B. Por acaso uma descoberta casual? Vamos lá. O que vocês acham? O certo é A. Quem respondeu A, acertou. Ok? Então, meus queridos, por hoje é só. Nos vemos numa próxima. Grande abraço. Tchau. Ficou faltando? Agora, para terminar a nossa aula, a gente vai fazer os nossos 2 quiz. Vamos lá? O nosso primeiro quiz. Qual das 2 fotografias é uma fotografia artística? A da esquerda ou a da direita? Vamos lá? Quem escolheu a da esquerda acertou.
A da direita era a fotografia do fotojornalismo de Dorothea Lange, que a gente viu na aula anterior, ok? Segundo quiz, vamos ver se vocês conseguem adivinhar as palavras aqui para completar. Para definir como fotografia artística, a foto precisa trazer o quê? O que a foto artística precisa trazer? Precisa trazer reflexão. Ou simplesmente ter um caráter experimental, caminhando pelos campos da estética e das sensações. Meus queridos, então por hoje é só. Nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau!